Atrito negativo e sensibilidade de argilas. Conceito. O atrito negativo ele vai ocorrer quando o recalque do solo é maior que o recalque da estaca. De uma forma informal, é basicamente dizer o seguinte: o solo vai puxar a estaca para baixo. De uma forma bem informal seria isso. Agora vamos lá. Quais são as principais causas? Primeira, amolgamento da camada compressiva. Isso aqui ocorre devido ao processo de cravação da estaca. Ou seja, eu estou cravando minha estaca e ela vai, pelo próprio processo construtivo, destruir parte do solo ao seu redor. Isso daí ocorre a perda da resistência do solo, ou seja, seu amolgamento. Para quem não lembra, aqui está a definição de amolgamento do solo, que é a perda de resistência do solo por efeito de destruição de sua estrutura. Pode ocorrer também o recalque da camada compressiva, que seria um aterro, excesso de peso, estoque de materiais, entre outros. E também devido ao adensamento do solo, cuja principal causa é geralmente o rebaixamento de lençol freático. O atrito negativo devido ao amolgamento. Quando a estaca ela ultrapassar a camada de argila mole, submersa principalmente, existe a tendência do deslocamento lateral do solo que vai provocar o amolgamento. A região amolgada ela vai depender do quê? Do diâmetro da estaca, que é com relação à sua área de superfície, e da sensibilidade da argila. Mas o que é a sensibilidade da argila? Esse tópico que é muito pouco abordado nos cursos. Nada mais é do que uma relação entre a resistência indeformada, com a resistência amolgada. Ou seja, essa relação aqui sempre vai ser maior ou igual a 1. Esse parâmetro ele vai indicar o quê? A perda de resistência da argila. E para se determinar, utiliza-se os ensaios de palheta. Aqui eu coloquei uma figura, que o ensaio de palheta, ele coloca uma palheta, e aplica um torque, daí é obtido a resistência da argila. É interessante também essa observação aqui do Ortigão, que no Brasil a sensibilidade dos depósitos de argila eles podem ser classificados com uma faixa de baixa a média. No slide seguinte vai ser apresentado essa tabela. Após o amolgamento do solo, algumas argilas, o que acontece? Elas recuperam rapidamente parcela considerável, ou seja, elas conseguem ter uma recuperação da sua estrutura. E, assim, elas conseguem melhorar a sua resistência. Não tem mais aquela resistência, às vezes, quase nula, dependendo do tipo de argila. E esse fenômeno ele é conhecido como a cicatrização ou setup da argila. Quem quiser pesquisar, basicamente usar esse termo aqui de setup. Cicatrização não vai resultar em resultados muito bons no busca não. Caso o atrito negativo tenha origem exclusivamente devido à cravação, o valor não deve exceder o peso do volume do solo amolgado, ou seja, tenho aqui a minha estaca que está cravada, que tem a camada compressível, essa aqui é uma camada de melhor qualidade. Essa região aqui, ela é a região amolgada, que vai ser a parte que basicamente foi destruída durante o processo de cravação. Vocês podem ver que, inclusive, aqui ela apresenta até um pouco de recalque. Aqui tem a seção transversal, mostrando que aqui é a estaca, e aqui o diâmetro da região amolgada. Então, é basicamente calcular esse volume aqui e considerar ele na carga. E aqui, uma observação que alguns estudos eles sugerem o quê? Para considerar uma área de um círculo com 1,5 vezes o diâmetro da estaca, ou que a extensão seja dada de 30 a 50 centímetros em torno do diâmetro. É basicamente seguir isso aqui, só aplicando um desses fatores. A sensibilidade, como eu falei anteriormente, aqui estão as argilas, e a variação delas, baixa sensibilidade, média sensibilidade. Ou seja, no Brasil eles iriam variar nessa faixa aqui. Aqui, como pode ver, chega até 16, maior do que 16, ou seja, praticamente um líquido. Isso aí, de fato, gera um atrito negativo absurdo.
Quando é provocado por sobrecargas, o mecanismo ele é bem semelhante. Aqui vai ter uma estaca, a mesma figura, basicamente, camada compressível. Uma sobrecarga, nesse caso um aterro, mas poderia ser qualquer outra coisa. E vocês podem ver aqui o recalque que está ocorrendo no perfil do solo, jogando a carga para baixo aqui. E essa aqui é basicamente a ideia da atrito negativo devido à sobrecarga do aterro. Agora, como que nós podemos estimar o atrito negativo? A estimativa pelo método convencional, ela é bem semelhante aos processos de dimensionamento geotécnico de Rocco Veloso, da Quaresma, entre outros. No qual nós utilizamos o perímetro da estaca, lógico, quanto menor o perímetro, menor vai ser a influência do atrito negativo. Delta L é o trecho do solo da camada compressível, e esse fator RDL é a adesão entre a estaca e o solo, que no caso das argilas moles, o valor pode ser adotado como a própria coesão da argila. Aí tem que ver se está submerso ou não, se vai ser coesão drenada ou não drenada, depende do problema que estiver no caso. E na ausência desse valor, ou quando atravessar os ateus, pode-se utilizar o método de Rocco Veloso, por exemplo, entre outros. Agora, como nós podemos proceder para reduzir o atrito negativo? Podemos dar aquela primeira pancada, que é um pré-carregamento na camada compressível, ou seja, a gente já joga o recalque dela lá, antes da instalação de estacas, ou seja, você vai colocar toda aquela compressão ali, depois você vai fazer o processo de cavação de estacas. Pode eliminar o contato direto do solo com a estaca, fazer pintura da superfície da estaca com uma mistura betuminosa. Isso aqui tem que garantir uma espessura mínima, até porque durante o processo de cravação vai alguma parte acaba saindo, então por isso tem que ter essa camada mínima, porque senão acaba toda a tinta betuminosa saindo durante o processo e acaba sendo inútil, não vai ter efeito para evitar o atrito negativo. Ou utilizar estacas de menor diâmetro, que como foi mostrado anteriormente, o perímetro influi no atrito negativo. Então é isso, senhores. Espero que tenha entendido. Isso aqui é um assunto que é bem chatinho, bem complicado. Isso aqui foi uma abordagem bem simplória. E não deixem sempre de pesquisar, ok? Muito obrigado. Até mais.